pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vida Mais e vamos dar prosseguimento aí aos nossos assuntos aí com relação à aposentadoria, né? Se você quer se aposentar com tranquilidade, não basta guardar dinheiro. Precisa saber, você precisa entender, né, como é que esse dinheiro vai prosperar para você, como é que ele vai trabalhar para você. As pessoas falam muito isso, a gente escuta muito isso, fazer o dinheiro trabalhar para você. No último vídeo, eu falei sobre começar, mesmo que você esteja atrasado. Agora vem a próxima dúvida, e eu diria que é uma dúvida natural, né? Onde colocar esse dinheiro, onde proteger esses recursos, os recursos de uma vida, para que você possa garantir o seu futuro. Muita gente imagina e fica pensando e fica achando que investir é algo assim muito complicado, arriscado, ou só para quem entende muito, né? Tem que fazer cursos, muitos investem em cursos. É até bom que isso aconteça, porque você tende a se proteger cada vez mais, a se defender cada vez mais e a diminuir as quantidades de erros possíveis que você possa cometer nessa trajetória de acumular e guardar os seus recursos, né? Mas a grande verdade é que dá para investir de forma muito simples, segura e eficiente, sem complicação, né? Então eu vou mostrar para vocês 3 caminhos básicos que já são suficientes para começar, né? É para você iniciar essa trajetória de acumular recursos para complementar a sua aposentadoria, complementar o seu benefício, ou não, ou ser realmente o seu benefício. Bom, vamos lá então. O primeiro passo é você ter segurança. E essa segurança, ela se inicia em você formar uma reserva base, né? Seria esse o primeiro passo. Antes de pensar em ganhar mais, você precisa evitar perder. Isso significa você ter uma reserva de emergência, um dinheiro acessível para qualquer imprevisto. Isso vai evitar que numa necessidade emergencial você saia do seu trilho, né? E isso venha a postergar mais esse seu acúmulo, porque como eu falei anteriormente, guardar recursos para aposentadoria, acima de tudo, é persistência. Então você precisa ter persistência. Então, se você não tiver recursos para qualquer necessidade básica nesse meio do caminho, você acaba desvirtuando, você acaba direcionando esses recursos para uma outra oportunidade, para uma outra despesa, seja lá o que for. Então, quem não tem reserva acaba investindo com medo. Você não tem aquela segurança em guardar os recursos necessários. Bom, pessoal, vencido o passo 1, que é você criar uma reserva de valor, que é algo também que vai demandar um esforço necessário seu, você agora vai para o passo 2. E aí você começa a construir renda nesse passo. Aqui o dinheiro começa a trabalhar por você. Então agora, você, com a segurança necessária, né, de ter uma reserva de emergência, você consegue agora mensalmente disponibilizar recursos dos seus rendimentos para poder fazer esses investimentos. E aí são vários os investimentos aí que existem. Eu classifico 4 como principais. O primeiro deles são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, além de permitir que você faça uma reserva de valor substancial, os rendimentos eles são distribuídos ao longo do mês, a cada 2 meses, de acordo com cada tipo de fundo imobiliário. Então, com esse fundo imobiliário, com esse tipo de investimento, você consegue fazer uma complementação da sua aposentadoria mensal. Você consegue que o fundo lhe remunere de tal modo que você saque esses recursos e complemente a sua aposentadoria. O outro investimento aí também muito popular, muito conhecido, são as ações de empresas, e aí empresas sólidas, né? Que também vão lhe proporcionar dividendos. Há ações que elas não pagam dividendos, né? Empresas que não pagam dividendos. Você ganha na valorização das ações, mas existem outras empresas que possuem ações aonde, além da valorização
das ações, elas distribuem dividendos, normalmente semestralmente, de forma semestral. Algumas até a cada 2 meses, eventualmente uma ou outra aí mensalmente. E aí também são dividendos, são valores que você vai receber esses valores e vai complementar a sua necessidade de despesa. Agora tem o seguinte, se você não gastar tanto os rendimentos dos fundos imobiliários quanto os dividendos de ações, você pode fazer reinvestimentos em, em ações ou até mesmo em fundos imobiliários. Isso proporciona aí uma escalada de um aumento do seu montante para acúmulo, né? Um aumento desse montante que você cada vez mais vai dispor de mais recursos no futuro e tendo mais, vai poder ter mais pagamentos de dividendos, mais pagamentos de rendimentos mensais. Outro investimento, e muito popular, é o renda fixa, né, que são que paga juros ao longo do tempo, ao longo de um determinado período, 1 ano, 2 anos, de acordo com cada contrato. Dentre esses títulos aí, o Tesouro Direto é uma modalidade bem fácil e barata de você adquirir, de você fazer, e vinculado à dívida pública do governo federal. A grande maioria dos títulos de renda fixa são vinculados à dívida pública do governo federal e são títulos bem garantidos, né? Difícil o governo quebrar. O governo não quebra, ele emite mais moeda e acaba pagando as suas despesas. É mais ou menos por aí. Ele gera inflação. E aí é a grande questão. Esses títulos do Tesouro Direto, eles são protegidos, muitos deles são protegidos da inflação, porque existe um específico que é o Tesouro Direto IPCA com juros e antecipação semestral desses juros, que é muito interessante. E é um título muito bom para quem pretende se aposentar, porque ele vai lhe pagar um rendimento de juros, ele vai lhe fazer uma antecipação de juros a cada 6 meses. Claro, aí você se programa de tal modo que você escalona esses rendimentos para complementar a sua renda, ok? Então, Tesouro IPCA com antecipação de juros semestrais, eu diria que é um dos melhores títulos aí para investimento e para quem está pensando na aposentadoria. Claro que mais adiante a gente vai explorar um pouquinho mais aí essas modalidades de investimento e vamos falar bastante aí desses títulos do Tesouro Direto que são muito interessantes. Um outro tipo de investimento são imóveis, né? Você adquirir imóveis para gerar aluguel. Além de você ganhar o aluguel, o imóvel bem localizado, numa região próspera, você vai ter valorização. Então você vai ganhar na valorização do imóvel e vai ganhar nos aluguéis que esses imóveis vão lhe pagar. De fato, não é um dos melhores investimentos porque não há nenhum incentivo por parte do governo para que você adquira imóveis para fazer alocação. Nenhum incentivo. Se você é pessoa física, você vai pagar, dependendo do rendimento, 27,5% de imposto. E se for empresa, dependendo do tipo de empresa, você vai pagar 10, 15, 20% de impostos, né? Dependendo do faturamento. Mas, de fato, não há nenhum tipo de incentivo. Mas, ainda assim, e principalmente como reserva de valor, o imóvel é muito interessante. E se você tiver uma bola de cristal, conseguir imaginar, conseguir acertar, né, na aquisição de um imóvel, principalmente imóveis que você adquire na planta, e depois desses imóveis vendidos, eles terem uma valorização assim boa, é interessante. Mas isso não acontece em 100% dos casos, né? Você não precisa ter tudo isso, você não precisa fazer tudo isso e nem precisa entender de tudo isso imediatamente. Você vai entender, você vai aprender ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada, porque nós estamos falando que são caminhadas longas. Estamos falando aí de 30 anos, 20 anos, 15 anos. Mas entender que há a possibilidade de fazer, né, de criar essa renda
E isso muda completamente a visão, a sua visão, e muda completamente a sua perspectiva de futuro, né? E também não é só acumular, é gerar renda. E o terceiro passo, o terceiro caminho é crescimento. Então é aumentar esse seu patrimônio. O terceiro ponto é fundamental. Aqui que seu patrimônio realmente evolui ao longo dos anos. Um exemplo prático para isso, alguns investimentos que ajudam nisso são as ações, os fundos, e aí tem outras modalidades, são os ETFs, são fundos de índices, né, que acompanham o mercado, investimentos atrelados à inflação, como já falei, o IPC, o Tesouro Direto, os títulos de renda fixa e por aí vai. Então, são modalidades que vão garantir isso para você. Esses investimentos não são para retorno imediato, rápido. Você não vai ficar rico de um dia para a noite. Esses investimentos é para quem pensa, né, no longo prazo. E também não há milagre, tá? A gente vê muita gente aí vendendo, né? Ah, vamos fazer um investimento, você vai ganhar 110% de alguma coisa. E você acaba não ganhando os 110% e até perdendo alguma coisa. Então, calma. Investimento e principalmente lidar com recursos, os seus recursos, é algo muito sério e que você precisa ter cuidado, né? Para que não caia em situações de que não vai obter aquela promessa que foi dita. E a maioria das vezes são promessas vãs, vazias, né? Não existe esse negócio de você colocar recursos em algum lugar e você ganhar sempre. Todos irão ganhar. Opa, não é assim. Para alguém ganhar, alguém vai perder. Isso é fato. Então, calma, não entre nas ideias aí de que vai ganhar 3, 4% de juros mensais. Isso não existe, né? No Brasil, o comum hoje são juros de 6% ao ano, já descontados a imposto de renda. É possível? Muito possível, com esses investimentos que eu acabei de falar para vocês. É possível ganhar um pouco mais que isso? Também é, mas nada absurdo. E eu estou falando 6% por ano, no máximo 8%. Eu acredito que hoje você consiga ter rendimentos de 6 a 8% reais ao longo do ano. Agora, você ter rendimentos de 3, 4% mensais, isso não existe. E se alguém lhe vender algo parecido, desconfie, porque isso não é normal, não é comum, ok? Voltando à questão, né? Você não precisa dominar tudo, você precisa entender o básico e ser consistente, né? Persistente acima de tudo. No meu caso, quando eu entendi essa divisão entre segurança, renda e crescimento, tudo começou a fazer mais sentido. E investir ficou muito mais simples, muito mais fácil. Porque investir não é sobre ganhar rápido e não é ganhar muito, né? É sobre construir uma tranquilidade ao longo da vida, ao longo do tempo, ok? Quando você junta segurança, renda e crescimento, você começa a construir a sua liberdade econômica, a sua liberdade geográfica e por aí vai. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, dê seu like e marca aí o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, né? Porque aqui a nossa ideia é muito simples, e é simplificar e ajudar você a viver melhor. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quanto investir por mês para chegar à sua aposentadoria.